Para a exposição da palavra do nosso Deus, peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis 9, do verso 1 ao verso 19. Gênesis 9, do 1 ao 19, assim diz a palavra do nosso Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, e todo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, e multiplicai-vos, e povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, uma dádiva Tua. Agradecemos porque nela podemos ler a Tua voz, perfeita, inerrante e viva para a nossa vida. E pedimos, Pai, que nesse momento de exposição da Tua palavra, o Senhor transforme nossa vida, modelando-a de acordo com a Tua palavra, para que ao final de todo esse processo que levará a nossa vida, sejamos semelhantes a Cristo. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como foi mencionado durante a nossa oração de intercessão nessa noite, todos estão cientes da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. É o que tem tomado os noticiários, redes sociais, grupos de WhatsApp, todo mundo está sabendo disso, todo mundo está falando disso. E uma pergunta tem surgido. Alguns têm dito que esse talvez será um dos eventos mais importantes do século XXI, mais importante mesmo do que o 11 de setembro. E alguns têm perguntado: como será o mundo depois dessa catástrofe? Nós estamos no meio de tudo isso. Nós ainda não sabemos quanto tempo demorará ou o que acontecerá. Mas muitos se perguntam: como vai ser a vida depois de tudo isso? Como será os relacionamentos familiares, relacionamentos entre as nações? Como será a vida financeira? Como será a segurança dos países? Como será a nossa vida de maneira geral depois dessa crise? E isso, além dessas dúvidas, gera em nosso coração medos, incertezas. Momentos de crise como esse realmente mexem com nossos planos. Talvez alguns pensavam em viajar para algum desses países afetados e agora talvez nunca vejam esses países como pretendiam ver antes. Catástrofes mexem com a nossa vida. Elas mudam a nossa maneira de enxergar a história e a realidade que nos cerca. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós temos um cenário pós-catástrofe. Depois do dilúvio que varreu a vida sobre o planeta Terra, nós encontramos agora Noé e sua família saindo da arca. E nesse momento que eles saem da arca, oferecem um holocausto ao Senhor, que agrada ao Senhor, e agora vão receber de Deus uma bênção e o firmamento da aliança que foi dita lá atrás, no capítulo 6, versículo 18. Deus havia dito que faria uma aliança com Noé e com sua família. E agora, nessa noite, veremos essa aliança sendo firmada com os que saíram da arca e com toda a criação.
Então, para começar o nosso texto, do versículo 1 ao versículo 7, vai nos mostrar a bênção de Deus sobre toda a humanidade. Vamos ler o começo do texto. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora o versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Antes de começar a falar as bênçãos todas que viriam nesse pacote, que o Senhor vai apresentar nos versículos de 2 a 6, ele monta uma moldura, como se fosse um belo quadro que ele quer apresentar para Noé e toda a humanidade. Eu quero que vocês se lembrem, meus queridos, no começo, no princípio, como seus primeiros pais, eu firmei uma aliança com Adão. No princípio, eu me revelei para eles como um Deus criador, um Deus bondoso, um Deus que colocou cada um de vocês nesse planeta para cuidar de toda a criação, como o belo jardim de Deus, transformar toda essa grande terra num grande templo de adoração ao Senhor. Esse era o propósito original do Éden, transformar a terra desse solo, o mundo inteiro, num grande templo de adoração a Deus. Porém, nossos primeiros pais pecaram, se afastaram do Senhor, ouvindo a voz do próprio coração, a voz de Satanás que os tentou, cederam aos impulsos que Satanás colocou naquele momento, foram tentados, pecaram e submeteram toda a humanidade à morte. Agora, se nós olharmos o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Gênesis, veremos como a história foi ficando cada vez pior. Saindo do Éden, o que acontece? Caim, Abel. Passa um pouco mais de tempo, encontramos Lameque, um dos descendentes de Caim. O que ele faz? Eu feri um jovem porque me pisou. O que foi feito? A reação. E chegamos no capítulo 6, em que Deus olha para a humanidade e vê, não há mais saída. O homem está completamente corrompido, não há mais esperança para um homem tão maligno em todos os seus desígnios, desde a mocidade, só pensa em maldade, só pensa em destruição, só pensa em violência. Vou varrer a humanidade da face da terra. E nesse momento, Noé encontra a graça diante do Senhor, não porque ele merecia, mas porque Deus era maravilhoso e queria preservar a semente santa. Então, nesse momento, ele escolhe Noé, escolhe ele junto com sua família, para trazer então a salvação à humanidade naquele contexto. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Agora que eles saíram da arca, Deus faz essa chamada lá para o Gênesis. Noé, lembra do que aconteceu no começo? Lembra que deu tudo errado? Então, eu chamo você agora, nessa nova terra pós-dilúvio, a ser um novo Adão. Eu chamo você e os seus filhos a continuar, a recomeçar aquela missão que foi frustrada lá no princípio. Vocês, assim como Adão, assim como Eva, assim como Abel, assim como Sete e todos os outros homens daquela genealogia, deverão agora lutar para preservar essa terra pura, incontaminada da maldade do homem. Vocês agora deverão se multiplicar e encher essa terra e novamente transformá-la num grande templo para a glória de Deus. E agora, sabendo que esse é o propósito, recomeçar um mundo com Noé, nós encontramos no restante do texto a bênção de Deus. Ele fala primeiro, tenham filhos, se multipliquem, encham a terra. E como isso é atual para a gente hoje? Imagine-se no lugar de Sem, Cã e Jafé. Você sai da arca, com uma relativa jovialidade, né, naquele período que os homens viviam muito mais do que hoje. Sai da arca com sua esposa, olha para um mundo devastado pelas águas do dilúvio. Esqueletos de animais por todos os lados, civilizações destruídas, prédios quebrados, um mundo completamente destroçado pelo dilúvio. Você olha para tudo aquilo e pensa para sua esposa, belo cenário para criar nossos filhos, hein, querida? Claro que não. Qualquer um naquele momento olharia para o mundo destruído e pensaria, se tem um momento que não é bom ter filhos, é agora. E isso é algo atual, porque muitos jovens hoje, muitos adultos hoje, hesitam em ter filhos. Muitas pessoas têm até repulsa dessa ideia. Perguntam, depois de um certo tempo de casado, e aí, quando vêm os filhos? E respondem, Deus me livre? Que absurdo, vira essa boca para lá, filhos? Num mundo como esse, você não vê os noticiários? Você não vê como anda o Brasil? Ter filhos num mundo como esse? Não, você deve estar louco. Mas desde Gênesis até os dias de hoje e até a volta de Cristo, Deus sempre nos chamará a essa missão. Povoe a terra, se multipliquem, sejam fecundos. Não é porque o mundo é um lugar maravilhoso que nós devemos ser filhos. Não é porque o mundo é um lugar fácil de se viver, em que as coisas caem dos céus de mão beijada para nós, que nós devemos ser filhos. O mundo é um lugar hostil, ainda mais se você é um cristão e recebe oposição do mundo, da carne e do diabo. Mas Deus, desde o princípio, nos chama. Encham a terra. Multipliquem-se. Se você tem possibilidade de ter filhos, veja isso com bons olhos. Realmente não é fácil.
Realmente tem diversos desafios que englobam essa missão de ser pai e mãe nos dias de hoje. Mas coloque isso diante de Deus em oração, se é algo que coloca temor no seu coração. Trabalhe no seu coração a ideia de ver filhos, a sua descendência, como algo maravilhoso. As crianças que estão aqui hoje, vocês são frutos da bênção de Deus. Vocês são presentes que Deus deu para os seus pais. Os seus pais agora têm uma missão difícil de cuidar de vocês nesse mundo caído. Mas tenha certeza de que Deus está com os pais de vocês. Deus vai ajudar os pais de vocês, com os erros, pecados e falhas que eles certamente têm. Porque isso sempre foi do agrado do Senhor. Expandir a família. A família da fé, sim, por meio de conversões, mas também a nossa família da aliança, os filhos da aliança. Mas, além disso, o texto também vai nos mostrar o valor da vida em duas questões. Primeiro, ele vai falar da alimentação humana. Versículos 2 a 5. Pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Até o versículo 4. Então Deus coloca a humanidade no novo mundo. Diz, tenham filhos, povoem a terra. E agora ele vai mostrar que algumas coisas continuam iguais, como o fato de povoar a terra. Porém, algumas coisas mudaram. Agora, o domínio do homem sobre a criação, depois do pecado de Gênesis 3, foi transformado. O relacionamento do homem com a criação agora se tornou hostil. Aquele jardim que era cheio de delícias e maravilhas, agora tem cardos e abrolhos por toda a parte. Os animais que antes eram completamente pacíficos, agora se tornam hostis à humanidade. Então, Deus, sabendo disso, coloca sobre os animais um temor. Se você até mesmo olhar animais ferozes, como um leão, um tigre, uma onça, são animais que realmente têm poder de acabar com a gente num piscar de olhos. Só que quando eles não são acuados, quando não são provocados, quando o seu habitat não é destruído e invadido pelo ser humano, dificilmente você vê uma onça caçando um ser humano na cidade de São Paulo. Isso não acontece. Porque esses animais têm um temor dentro de si, um temor colocado pelo próprio Senhor, em que a menos que eles sejam profundamente ameaçados e instigados, eles jamais os atacarão, porque têm medo de nós. Nós que colocamos eles sobre essa condição. E agora, além de colocar o temor sobre os animais, Deus também dá ao homem a oportunidade de se alimentar deles. O mundo, depois do dilúvio, demoraria um certo tempo até produzir seus alimentos. No próximo passagem aqui do texto de Gênesis, diz que Noé se tornou um lavrador. Começou a plantar uma vinha, produzir vinho. Mas até tudo isso acontecer, até surgir ervas para poder se alimentar, os animais seriam necessários. Nessa nova realidade, Deus abre o cardápio humano para agora consumir, além de vegetais, também a carne de animais. Não há nenhum pecado nisso. Porém, naquele contexto, Deus coloca uma única cláusula. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E essa ordem de Deus se repete em todo o Antigo Testamento, até chegar em Atos capítulo 15, em que literalmente a ideia é você não comer um animal sem antes drenar o sangue dele. Ou seja, você não pegaria um animal ainda vivo, cortaria um bife dele e comeria com o animal ainda vivo, agonizando e sofrendo. Você deveria dar uma morte digna àquele animal, escorrer todo o sangue, como os judeus fazem até hoje com aquela comida kosher deles, e muitos açougues tentam fazer medidas mais humanitárias de abate dos animais, mais respeitosas com a vida do ser vivo. E então, depois de escoado o sangue, o animal poderia ser comido. Porém, o sangue, beber o sangue, consumir o sangue, ou comer a carne ainda pulsando do animal, mugindo, isso não deveria ser feito. E já adianto para você, se você gosta de carne mal passada como eu, não se preocupe, isso não se aplica mais a nós como outras leis dietéticas do Antigo Testamento. Em Atos 15, o texto mais recente para nós, foi dito que os gentios deveriam se abster de comer carne com sangue para não escandalizar os judeus. Passado aquele período, o próprio apóstolo Paulo diz em suas cartas que podemos comer de tudo se a nossa consciência não nos condena. Portanto, se você gosta de uma carne mal passada, não há problema nisso. Porém, algo fica para nós. O texto que é dito aqui é para mostrar como o homem deve viver nesse planeta. Deve viver expandindo sua família, deve viver com um relacionamento saudável com as outras criaturas que existem no planeta, mas ele deveria ter respeito pela vida. A começar pela vida dos animais. Os animais não estão por aí para nós simplesmente usufruirmos dele como bem entendermos de qualquer jeito com o menor respeito. Os animais podem sim ser abatidos, podemos sim nos alimentar deles. Porém, isso deveria ser feito com muito mais respeito. Com muito mais cuidado do que às vezes é feito. Você certamente, se tem Facebook, já viu alguns vídeos de abatedores por aí. Alguns locais fazem de uma maneira tão horrível, tão violenta, tão descuidada, em que nós não vemos ali valor na vida animal. Parece que a vida de um animal e uma grama que pisamos num campo tem o mesmo valor para os olhos de Deus. Mas ele nos diz aqui,
devemos respeitar a vida. Por quê? Toda a vida vem de Deus. E como isso chega para nós? Primeiro, tomando mais cuidado com a vida dos animais. Os animais de estimação devem sim ser bem cuidados, mas também com relação à alimentação. Muitos cristãos até o dia de hoje têm o costume de orar antes de comer. Esse é um costume extremamente saudável e que reflete, de certa forma, o princípio aqui do texto. Apesar da lei não se aplicar para nós, o princípio fica. Reconheça, toda comida que chega até o seu prato é uma bênção de Deus. Cada animal que Deus permitiu existir, chegar à idade própria para o abate, ser abatido, chegar ao seu prato, é uma bênção de Deus. Portanto, a alimentação humana não deveria ser uma coisa que a gente faz sem pensar, sem a menor reflexão. A alimentação humana é algo quase sagrado. É quase que um ato litúrgico do nosso dia a dia. Comer deveria sempre nos lembrar: esse prato que está diante de mim é um reflexo da graça de Deus. Eu deveria ter respeito a esse Deus que me deu essa comida, que me deu o que é necessário para viver. Eu não digo que você tem a obrigação de orar antes de comer, mas pelo menos um coração grato que reconhece isso. Isso nenhum cristão deveria deixar de lado. E o texto aqui no começo termina com uma última regra. Ele começou falando que o sangue representa a vida no animal. Nós deveríamos respeitar, honrar essa vida. Agora ele mostra para o homem. Quanto mais o homem. Se a vida animal deve ser preservada, se comer carne deve ser algo feito com um certo respeito e reflexão, agora quando olhamos para a vida humana, não há comparação. A vida humana é infinitamente mais valiosa do que a vida do animal. Versículos 5 e 6 nos dizem: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, se comer os animais, abater os animais de qualquer jeito, consumindo sangue com o menor respeito pela vida já é algo horrível, imagina fazer isso com o ser humano. Deus mostra aqui nesse texto que o valor da vida humana é muito maior do que os olhos podem ver. Tanto que qualquer animal, qualquer ser humano que tirasse a vida de outro, deveria ser executado, deveria perder a sua vida. E alguns lendo isso pensam, tá certo, olho por olho, dente por dente, é uma lei justa, matou, morreu. Só que o texto vai além. E aqui que está a grande diferença. Muitas culturas por aí têm a ideia de pena de morte, mas nenhuma delas enxerga com clareza o quanto a vida de cada um de vocês aqui tem valor. Porque quando olhamos para o texto, no versículo 6 diz: o motivo pelo qual a sua vida tem mais valor do que a vida de um animal, não é porque você tem racionalidade, um animal é um ser irracional, não é porque você é um fruto da evolução e desenvolveu inteligência e seja lá o que você quiser inventar, não é por isso que você tem valor. A sua vida tem valor porque você é imagem e semelhança de Deus. E nem o pecado pode mudar isso na realidade humana. Até mesmo o pior dos pecadores, o homem mais ímpio que já pisou na face dessa terra, é imagem e semelhança de Deus. E a sua vida tem valor infinito se comparado com os outros animais e qualquer outra criatura na terra. A vida humana tem esse valor, porque somos imagem e semelhança de Deus. E talvez você se pergunte, o que é imagem e semelhança de Deus? Vamos refrescar a memória. Ser imagem e semelhança de Deus significa que você está aqui para representar Deus onde você está. As religiões do mundo antigo tinham seus postes ídolos, suas estátuas dos deuses. O nosso Deus é espírito. Então ele criou o homem não para representar fisicamente como é Deus. Eu trabalho com adolescentes na igreja que eu estou lá na freguesia do Ó. E acho que há 2 semanas atrás um me perguntou, Gunter, o que é a imagem de Deus? Porque Deus é espírito. Então a Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança de Deus. Como eu posso ser imagem de alguém que é espírito? Porque ele pensava assim como eu, e talvez como você, quando era mais novo, que ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus é um grande ser humano gigantesco, que o pé é do tamanho de um monte, que os passos dele atravessam o universo como se ele fosse um grande gigante. Não é essa a ideia, claro que não é isso. A ideia de ser imagem e semelhança é que nós representamos Deus assim como um poste ídolo representavam no mundo antigo. Onde há um ser humano, há o sinal de que existe um Deus criador, que tem características que, de certa forma, são refletidas em nós. Amor, justiça, bondade. Com o pecado, nós corrompemos essas coisas. Mas o ser humano consegue refletir aspectos do caráter de Deus que nenhuma outra criatura na Terra consegue fazer. Então, quando o ser humano está em um lugar, é como se fosse uma bandeira fincada em um local, mostrando, aqui existe um Deus. Com o pecado, a nossa bandeira foi pichada. Nós gostamos de escrever o nosso nome sobre o nome de Deus nela e tentar mostrar que aqui está o Gunter, aqui está o João, aqui está a Maria. Nós não queremos mais representar o Senhor, ainda que a imagem e semelhança de Deus jamais seja tirada da nossa vida. E isso é importante,
Porque quando nós esquecemos do valor que há da vida humana, nós nos tornamos relativistas. Semana passada mesmo, o que aconteceu no Chile? Aprovado o aborto até a 24ª semana de gestação. E isso só acontece num lugar em que a ideia de imagem e semelhança de Deus se foi. Um lugar em que um bebê na barriga de sua mãe não é uma pessoa, é uma opção. É um número para o IBGE. Um mundo que não entende a imagem e semelhança de Deus é um mundo que não dá valor à vida. Nenhum tribunal nesse mundo pode legislar sobre a vida humana, dizendo quem é vida e quem não é vida. Porque quem define isso é o próprio Deus. Quando olhamos a tragédia que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, quantas pessoas têm tido a sua vida destruída? Simplesmente por interesses que nem são pessoais daquelas pessoas. Elas apenas estão pagando o preço do erro de outros. E as suas vidas, aos olhos de muitos, não valem nada. Apenas números. Hoje, 100 militantes ucranianos foram mortos. Ouvimos isso? 100. Se fosse 101, se fosse 99, parece que nós não nos importamos mais com isso. Porque perdemos a noção do valor da vida humana. Toda a vida tem valor. Seja no ventre da mãe, seja numa cadeia, seja na Cracolândia, seja na igreja mais bonita e com a melhor doutrina que existe. Toda a vida humana tem valor e ela deve ser preservada a todo custo, porque isso é imagem e semelhança de Deus e jamais devemos negociar esse tipo de valor. Mas nosso texto não para por aqui. Depois de apresentar as bênçãos para essa humanidade depois do dilúvio, Deus agora faz uma aliança. E como isso é maravilhoso. O versículo 8 até o versículo 17 vai nos mostrar a aliança feita de Deus com Noé. Mas antes de ler o texto e explicar, é importante que nós lembremos o que é uma aliança. Eu gosto sempre de ilustrar, às vezes ajuda a gente a gravar quando vê alguma coisa, a aliança de casamento. Ela é um sinal de um compromisso que a nossa cultura ocidental utiliza para mostrar um vínculo duradouro, vitalício entre duas pessoas. No caso, entre um homem e uma mulher. Esse envolvimento de um homem com uma mulher é reconhecido publicamente, é colocado um sinal dessa aliança no dedo, e isso envolve benefícios, uma vida em casal, o amor, filhos e tudo que há de maravilhoso no casamento, como também deveres. Fidelidade, respeito, cuidado, sustento, apoio e tudo mais que envolve um casamento. Então, a aliança é basicamente o relacionamento entre duas partes que tem um sinal com compromissos e benefícios e penas caso seja descumprido. Aqui no texto encontramos a primeira aliança que aparece com o nome de aliança na Bíblia. O versículo 8 começa nos dizendo: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves como os animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, as duas partes, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé, e descreve o restante da genealogia de Noé de maneira abreviada. O que encontramos aqui é exatamente esse processo da aliança. O firmamento de uma aliança é algo extremamente claro no Antigo Testamento. Vamos agora colocar num esquema esse texto. Quais são as partes dessa aliança, desse compromisso? Deus, o homem e junto com todos os animais da terra. Toda a descendência de Noé e todos os animais do planeta estão envolvidos nessa aliança. Temos as duas partes. Qual que é a promessa? Não destruir o mundo pelas águas do dilúvio. Qual é o sinal que lembra dessa promessa e que mostra que há um compromisso firmado? O arco-íris, o arco no céu. E ainda Deus coloca uma situação. Olha, para que vocês entendam como funciona, quando as nuvens vierem sobre a terra e parecer que vai acontecer um dilúvio, eu verei o arco e me lembrarei da aliança que eu fiz com vocês. E por isso não serão derramadas águas do dilúvio novamente sobre toda a carne, destruindo tudo o que existe.
E isso aqui é muito interessante, porque esse estabelecimento da aliança com Noé vai nos mostrar muito sobre como funcionam as alianças de Deus. E o mais interessante nessa aliança é que Deus não cobra nada do ser humano. Você se colocaria em uma situação de aliança com alguém em que só você tem compromisso? Você se casaria com uma pessoa que não promete fidelidade ou nenhum compromisso com você? Você faria amizade com alguém que não promete ser seu amigo? Para você fazer isso, ou você é tolo, ou você é extremamente generoso. Que é o caso do nosso Deus. Deus não cobra nada do homem nessa aliança. Não coloca nenhuma cláusula para ele. Seja obediente, guarde os mandamentos. Não coloca nenhuma. Ele simplesmente fala, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu abençoarei vocês, e quando eu olhar para o arco e pensar em destruir vocês, eu não vou fazer isso de novo. E não se preocupem, não vai chegar nenhum boleto por isso. Está tudo certo. É uma aliança graciosa. O nosso Deus é tão rico, tão rico, tão rico, que ele não pede nada da gente. Ele simplesmente promete dar bênção sem fim para a humanidade. E algo mais ainda constrangedor nessa aliança. Se você reparar em outras alianças na Escritura, ela é feita normalmente com Deus e o povo da aliança, certo? Você pensa no caso da aliança com Abraão. É a aliança de Deus com Abraão e sua descendência. A aliança do Sinai é a aliança de Deus com o povo no Sinai que recebeu os mandamentos e guardaria os mandamentos. Você pensa na aliança de Deus com Davi, a aliança de Deus com a descendência de Davi. A nova aliança em Cristo, Deus e a igreja de Cristo. Sempre são duas partes, e essa parte aqui humana é sempre uma parte bem selecionada, bem escolhida, e que tem a proposta de responder essa graça de alguma forma. Já nessa aliança, Deus nem se importa em pedir nada. Ele faz uma aliança com todos os descendentes. E basta ler o restante do texto, o próprio capítulo 10, na minha Bíblia, está aqui junto. Capítulo 10, versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Eu não vou contar toda a história do Nimrod, mas ele foi o primeiro tirano da história. Muitos identificam ele como o primeiro rei dos caldeus que começou a escravizar seres humanos. Um homem terrível, possivelmente o rei da Torre de Babel. Esse homem estava incluído nessa aliança. Como que Deus faz uma aliança com um homem tão terrível como o Nimrod? Como que Deus faz aliança como o Cã, um homem que olhou para o seu pai desnudo na sua tenda e riu daquilo e queria mostrar para os irmãos como uma forma de zombaria? Que Deus faria uma aliança com a gente? Pecadores como somos, com toda a descendência de Noé, nós somos esses descendentes hoje. Que Deus faz isso? Um Deus generoso. Além disso, ele faz aliança com todos os animais. Os animais nem entendem a revelação, os animais nem leem a Bíblia, os animais nem sabem direito as coisas que nós sabemos. Os animais estão incluídos nisso, os animais recebem bênção de Deus e Deus não pede nada em troca. Olha como o seu Deus é gracioso. Olha como ele é rico em dar, rico em bênçãos. E agora, entrando nos detalhes dessa aliança, que demonstra toda a riqueza e toda a generosidade do nosso Deus, o que eu quero destacar aqui é a questão do arco. Por que um arco? Qual é a ideia do arco? E o que isso tem a ver com a gente? E aqui nós terminaremos o texto dessa noite. O arco aqui nesse texto, ele é o sinal da aliança. Quando você pensa na aliança com Abraão, o sinal era a circuncisão. Quando você pensa na aliança no Sinai, o sinal era o sábado. A aliança com Davi, o trono de Davi. A aliança na nova aliança, a ceia do Senhor e o batismo. Nós temos sinais da aliança. Mas o sinal da primeira aliança que aparece com o nome de aliança na Bíblia, nós sabemos que tem aliança com Adão antes, por inferência, mas nessa aqui claramente é dita uma aliança com o Senhor. E essa palavra aliança aparece 7 vezes. Talvez você se lembre que o número 7 na Bíblia é muito precioso. Ele mostra algo divino, algo perfeito, algo completo. Então Deus mostra 7 vezes a palavra aliança nesse texto para mostrar essa aliança perfeita que eu faço com vocês tem um sinal. Esse sinal é essa maravilha que está nos céus e que muitos hoje tentam roubar para outras causas. Mas essa maravilha que está nos céus, o arco-íris, um fenômeno da refração da luz na água, se você quiser especificar, mas essa beleza estética e maravilhosa que é o arco-íris é o sinal da minha aliança. Quando nós olhamos para um arco hoje, talvez a gente só ache bonito. A gente simplesmente olha e fala assim para as crianças, olha filho, um arco. Aí seu filho que aprende na escola, pai, essa aí é a refração da luz na água, que gera um prisma de cores. A gente perde a beleza do arco-íris. O arco-íris tem valor até hoje. Esse arco que aparece nos dias de maior chuva e logo seguidos de sol, ele tem um propósito interessante. O formato do arco se assemelha ao arco do arco e flecha, o arco de um guerreiro. E aqui é dito que Deus coloca o meu arco nas nuvens. E aí eu te pergunto, para onde esse arco está apontado? Para o céu.
para cima. É como se Deus falasse, eu vou pendurar minhas armas agora. E ele pendurasse a arma apontada para ele mesmo. Dando um sinal para nós, toda a humanidade, todos aqueles envolvidos na aliança, de que ele vai ser fiel. Que ele não vai quebrar. Que ele coloca a vida eterna, infinita e perfeita de Deus, infindável de Deus, em risco, só para mostrar o quanto ele é fiel. Ele não precisaria fazer isso. Mas o arco mostra, podem confiar, a minha vida, o meu nome está em risco aqui. Eu vou cumprir. E ele coloca a situação. Quando vierem as nuvens sobre a terra, você olhar para o céu e pensar, acabou. É o fim. O dilúvio está voltando, Deus mudou de ideia. Deus vai olhar para aquilo e vai lembrar, diferente da gente que logo esquece das coisas, ele vai se lembrar, eu fiz uma aliança com a humanidade. Nuvens, saiam para lá e deixem o meu arco brilhar. Esse arco do Senhor, ele aparece em outras partes na Escritura. O arco aparece em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, quando nos diz que os anjos, os querubins, aquelas rodas cheias de olhos, aquela visão estranha e maravilhosa do começo do livro de Ezequiel, nos relata que o arco-íris estava por volta do trono do Senhor. E depois, lá em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 10, aparece de novo o trono do Senhor e um arco por sobre ele. E qual que é a ideia do texto? O que esse arco tem a ver para nós hoje que temos a revelação completa? O arco mostra para nós o contraste entre a justiça de Deus, o juízo de Deus e a sua misericórdia maravilhosa. O cenário aqui não é que o arco vai aparecer num dia maravilhoso ensolarado. Não, é num dia de profundas trevas. No dia em que o céu fechar, as nuvens ficarem escuras, e você pensar, é o fim, nessa hora o arco aparece. No momento de maior tristeza, de maior preocupação, de maior juízo, Deus revela a sua misericórdia. Isso é algo extremamente didático para nós. Aqueles cristãos hoje que pensam muito na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na fidelidade de Deus, e esquecem da sua justiça e juízo, comem um prato sem sabor. Como é estranho você comer uma comida sem gosto, aquela comida de hospital, sem sal, sem açúcar, sem tempero. Você come e pensa assim, estou sendo nutrido, mas gostoso não é. Um cristão que pensa apenas no amor, fidelidade de Deus, e não pensa no seu juízo, na sua ira, não percebe o sabor delicioso que há na misericórdia. Somente quando eu percebo o quanto a ira e a justiça de Deus contra a humanidade pecadora é justa, é boa e é santa, e nós merecemos o inferno, eu percebo o quanto que a graça, o amor de Deus é maravilhoso. Somente quando eu sei o quanto Deus tem direito de se irar contra mim, e Ele não faz isso, que eu consigo valorizar o tamanho da sua graça, o tamanho da sua misericórdia. Então o arco-íris fazia isso. E o que tem a ver Apocalipse com isso, o trono com o arco-íris? A mesma ideia. Quando olhamos para um trono do Rei do Universo, todos tremem. Os seres celestiais cobrem seus olhos. Os anciãos se jogam no chão e lançam suas coroas. Todos tremem diante daquele que é o justo juiz de toda a terra. Aquele que é digno de toda a glória. Aquele justo juiz tem direito de acabar com tudo se ele quiser. Ele também é o Rei da graça. E o arco por sobre o trono de Deus em Apocalipse, em Ezequiel, e aqui começa a aparecer em Gênesis, nos mostra isso. Aquele rei soberano que cuida de tudo e tem direito de julgar tudo e a todos, também é o Rei da misericórdia. Nós hoje, cristãos, devemos sim olhar para o arco-íris e lembrar disso, é uma aliança perpétua para todo sempre. Devemos lembrar da história de Noé e pensar como meu Deus é bondoso com homens que não temem a Ele, com animais que nem o reconhecem, comigo, que sou um filho dele, mas ainda assim não tenho uma vida perfeita. Como meu Deus é maravilhoso. Mas mais do que isso, quando nós somos filhos do Senhor, agora no Novo Testamento, agora em 2022, você deve olhar para esse trono de Deus, o trono de Cristo e pensar, eu não sou digno. Você deve pensar naquela mão de Cristo que teria todo o direito de te esmagar por conta dos seus delitos e pecados e tremer diante disso, mas não parar por aí. Porque na hora que você pensar nessa mão que tem todo o direito de pesar sobre você, você tem que lembrar que ela foi furada por você. Quando você olhar para aquele trono que te faz tremer de pavor santo diante daquele que é justo, você deve se lembrar que aquele braço que um dia deveria passar, destruindo toda a criação e todos aqueles homens que pisaram sobre a terra, agora faz assim e te abraça para Ele. O nosso Deus, justo, digno, poderoso para destruir tudo e todos e com total direito de fazer isso, hoje abraça seus filhos. Aquele trono que nos faz tremer diante dele, também é o trono da misericórdia. Aquele Senhor diante do qual Pedro falou, Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno, eu sou um pecador. É agora aquele mesmo Senhor que não pisa a torcida que fumega nem quebra a cana quebrada. Ele pega aqueles fracos quebrados, traz para o seu seio e os abraça, os acolhe e mostra a sua misericórdia.
Por isso eu quero terminar essa mensagem justamente com essa ideia. A aliança de Deus com Noé, as bênçãos feitas aqui no começo do capítulo, todas elas nos mostram quanto Deus valoriza a vida humana. Nós vemos que Deus vê a vida humana como preciosa por conta da imagem e semelhança de Deus que há em nós e que somos nós. Nós vemos também aqui que Deus fez uma aliança com toda a humanidade, até mesmo quem não poderia responder. E essa aliança é extremamente generosa. E nós também vimos que esse Deus que tem todo o direito de julgar tudo e todos, acolhe com graça aqueles que são seus. Por isso, irmãos, nós temos que refletir sobre isso, devemos guardar essas palavras no coração. Não simplesmente para sabermos mais sobre a palavra do Senhor, mas para nós termos a nossa mente transformada, renovada pela palavra de Deus. Olharmos o nosso Deus justo e santo, como aquele que é sim justo e santo, mas também oferece misericórdia aos seus filhos. Se você já é crente há um certo tempo, refresque sua memória. Nós temos a tendência de, com o tempo, começarmos a nos acostumar com Deus e começarmos a adequar a Ele ao nosso jeitinho de ser. Se você é aquela pessoa mais generosa, bondosa, leve, a alegria da família naquele almoço de domingo, você provavelmente terá aquela tentação de moldar Deus a essa forma. É um Deus que é sempre amoroso, bondoso, querido, que não julga, que não condena. Aquele Deus assim, parecido com você. Por outro lado, você pode ser aquela pessoa rígida. Aqui comigo é se ensina ou não, e o que passar disso vem do diabo. Eu não gosto desse negócio de falar e depois não fazer. Comigo tem palavra. Se eu falei, eu vou fazer e é assim que é. Talvez você tenha uma visão de Deus um pouco legalista. Um Deus que é só assim. Se você é crente há um certo tempo, é sempre importante nós revisarmos, reciclarmos a nossa visão de Deus, não de acordo com a mídia, a cultura, ou seja lá o que for, mas de acordo com a palavra. Precisamos sempre verificar, será que o Deus que eu adoro há 10, 20, 30, 40, 50 anos é o Deus da Escritura? Será que eu ainda o enxergo como ele se apresenta? Isso é importante. Portanto, irmão, se você já é crente há um certo tempo, nunca despreze a leitura da palavra de Deus. Confronte o Deus que você adora com o Deus da Escritura. Pode ser que de fato seja o mesmo, pode ser que esteja tudo certo, graças a Deus por isso. Mas você só saberá se examinar a sua crença em Deus pela palavra de Deus. Mas agora, se você é um crente, não sabe se é crente, é um pecador que quer salvação, é alguém que luta contra pecados, não tem certeza se um dia terá vitória e vive desesperado, afogado pela dúvida e o temor, saiba que esse Deus, que tem o direito de lançar as nuvens sobre a terra e acabar com a sua vida, não faz isso. Ele não fez isso. Pode ser que um dia ele faça, se você realmente é um ímpio que está apenas brincando com a fé. Mas se você de fato é um filho do Senhor, que está começando a sua vida cristã, está em um momento de fragilidade, de pecado e precisa de ajuda para se levantar, sacudir a poeira e voltar à caminhada cristã com vigor e fervor, saiba que esse Deus justo, que você tem tanto medo, também é um Deus de misericórdia, que está interessado em fazer com que seus filhos terminem a caminhada à semelhança de Cristo. Portanto, não seja aterrorizado pelo temor dos seus pecados. Eles são importantes. Mas saiba que o temor desses pecados deve ser também balanceado com a misericórdia de um Deus que te acolhe de braços abertos, perdoa os seus pecados e te chama para andar ao lado dele por uma caminhada que durará toda a sua vida e toda a eternidade. E por último, se você não tem certeza da sua fé, talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, está assistindo essa mensagem, você não é um cristão ainda, acha interessante isso tudo, afinal de contas, está ouvindo até agora. Saiba que o trono existe, as nuvens existem. E Deus não é obrigado a ter misericórdia com ninguém. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Esse Deus que é justo, como lemos durante a liturgia, ele tem a sua lei que nos condena pelos nossos pecados. Esse justo juiz não brinca com o pecado. Esse justo juiz olha a atrocidade que há no mundo e um dia julgará e colocará devida punição sobre cada um dos pecados. Se você tem brincado, saiba que existe um juiz. Mas se você tem buscado algo mais, você sabe do seu erro, você quer consertar seu caminho com o Senhor, saiba que há esperança. O Deus que hoje te perdoa é o Deus que criou o arco-íris. É o Deus que poupou Noé e sua família e tantos homens ímpios que vieram depois. É o Deus que fez aliança com animais. É um Deus que fez aliança com homens pecadores. Portanto, há esperança. Se você quer caminhar com esse Deus, saiba que de modo nenhum ele te rejeita. Todo aquele que o Pai enviar o Filho, de modo nenhum o Filho vai rejeitar. Não importa a desculpa que você invente. Não importa o argumento que você lance contra Cristo. Se o Pai te trouxe a Cristo, de modo nenhum ele vai te rejeitar. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite em nosso coração e transforme nossa maneira de viver.